Beleza, aí, show de bola. Bom, começamos aqui a nossa gravação, né? Hoje nós vamos falar sobre radioatividade, né? Nós vamos discutir um pouquinho aqui sobre os conceitos da radioatividade, né? Tentar passar rapidamente, porque tem algumas coisas que a gente precisa conversar, né? Sobre radioatividade e tal, e sobre bombas atômicas, né? É até bom a gente, porque tem uma questãozinha que eu separei para resolver aqui, que vai envolver esse conceito, tudo bem? Bom, aí no tema de radioatividade, né, nós vamos falar o seguinte. Primeira coisa, vou fazer uma definição rápida, né? Porque é o seguinte, quando a gente fala de reação química, né, essas reações que a gente vê aí, por exemplo, vou dar uma reação simples. Ácido mais base formando sal mais água. É reação que, essa eu acho que todo aluno que passa pelo primeiro ano do ensino médio, às vezes até pelo nono ano, né? Ele lembra disso. Ah, o que dá ácido mais base? Dá sal e água. Beleza. Mas quando essas reações químicas ocorrem, ácido mais base dando sal e água, são reações em que você tem trocas de alguma coisa, né? Você tem ali troca de íons, às vezes você tem trocas de elétrons, aí temos as reações de oxirredução, que nós vamos ver depois, né? Então essas reações elas sempre trocam alguma coisa. Só que tudo isso aí está envolvendo a eletrosfera do átomo. Não tem nada a ver com o núcleo do átomo. Porque, né, relembrando rapidamente, nós vimos aí na aula anterior que o núcleo do átomo ele é formado, né, para nós aqui, por prótons e nêutrons, não é isso? E os elétrons estão na eletrosfera girando lá nas suas órbitas circulares e elípticas, né? Que aí nós temos aí o princípio da dualidade do elétron, que o elétron ele se comporta como partícula onda, né? Uma hora ele está mais próximo do núcleo, outra hora ele está mais afastado do núcleo, ele tem uma região que ele pode percorrer, não é isso? Só que a radioatividade ela é um fenômeno estritamente ligado ao núcleo do átomo, entendeu? Então o que é a radioatividade? É um fenômeno em que você vai analisar o que acontece com o núcleo do átomo. Mas o que acontece aqui com o núcleo do átomo? Bom, nós temos dois tipos de átomos: aqueles que são estáveis e aqueles que são instáveis, né? Os átomos estáveis, por exemplo, um átomo estável é carbono 12, né? Porque a gente aprende lá na grandeza química que o carbono ele tem massa 12, aquela coisa toda. O carbono 12 é um átomo estável. Só que o carbono 14 ele é um átomo instável. E se ele é um átomo instável, significa que ele tem uma instabilidade no seu núcleo. E se ele tem uma instabilidade no seu núcleo, ele tem um excesso de energia. E ele precisa perder essa energia para adquirir estabilidade. E esse excesso de energia, ele vai perder liberando radiação. E a radiação ele pode liberar de três formas. Pode ser radiação alfa, pode ser radiação beta ou pode ser radiação gama. Radiação alfa e beta é radiação que envolve partículas. Radiação gama é radiação que envolve onda eletromagnética. E aí, ó, o que é uma reação nuclear? É uma reação que ocorre no núcleo, ou seja, o núcleo vai sofrer alguma alteração. E se o núcleo sofre alteração, né, seu número de prótons, seu número de nêutrons, então vou ter agora um elemento químico se transformando em outro, tá? E o nuclídeo, aqui são termos que a gente vai usar, né? Nuclídeo é o nome dado a um núcleo caracterizado por um número atômico e um número de massa. Então, nuclídeo é aquele cara que tem um número atômico e tem um número de massa. Tudo bem? Agora, radionuclídeo é aquele que emite radiação. Tudo bem? Então, o que é um nuclídeo? É o cara que tem um número atômico e um número de massa. Radionuclídeo ou radioisótopo é aquele nuclídeo que emite radiação. Isso porque o seu núcleo é instável. Deixa eu só tirar aqui rapidinho que essa barrinha não está sumindo. Espera aí. Tanta coisa na barra aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Vamos tentar aqui prosseguir. Ô, prof. Oi. É porque eu assisti a sua aula, né? Aí eu anotei algumas dúvidas. Deixa eu te Boa. falar uma coisa. É porque você falou, tipo assim, átomo instável é a radioatividade. E quando você fala isso, parece ser tão simples, sabe? E a impressão que eu tenho é que toda radiação é ruim. Aí, tipo assim, radiação então é só isso, é um átomo instável que tá liberando alguma partícula ou radiação, né? Tá, vamos definir aqui, porque é o seguinte: quando a gente fala de radiação, nós temos radiação que é na forma de onda eletromagnética, né? Por exemplo, radiação gama. Nós temos radiação na forma de partícula, radiação alfa e beta, que
que a gente vai definir daqui a pouco. Só que também a gente não pode esquecer que a gente tem radiação emitida. Lembra lá o modelo de Bohr? No modelo de Bohr, a gente viu o quê? Que o elétron está lá girando na sua órbita, né, estacionária, bonitinha, quietinho. Quando você fornece energia para esse elétron, o que ele faz? Ele recebe um quanto de energia, ele salta para uma órbita mais energética, né, ele passa para um estado excitado, só que ele não fica nesse estado excitado, ele retorna. Quando ele retorna, ele devolve energia absorvida na forma de luz, ou fóton de luz. E luz é uma forma de radiação, entendeu? É uma... Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Por isso que eu contei a historinha, né? Para você fazer esse eu queria que você fizesse, é isso aí que eu queria. Isso, que você entendesse que existe a radiação eletromagnética, onda eletromagnética, que é emitida por elétrons excitados de um átomo, mas tem radiação também emitida por núcleos de átomos, que são as radiações alfa, beta e gama. Entendeu? Eu entendi, obrigada. Beleza. Bom, então, já que você assistiu a aula, vou dar uma passadinha mais rápida aqui, então, para a gente partir para as questões. Bom, aqui na radiação alfa, o que é radiação alfa? Eu não vou entrar em detalhes o porquê que a radiação ela é emitida, né, pelo núcleo. Porque para eu entrar em detalhes, eu vou ter que falar de física nuclear. Então nós vamos ter que entrar num assunto que ele, assim, eu gosto, acho bacana, mas ele não é muito fácil de ser entendido, não. Né? Porque a gente vai ter que trabalhar com algumas equações, algumas modelagens aí matemáticas, que elas são um pouquinho complicadas. Então, eu vou falar mais ou menos assim. O que é uma radiação alfa? É uma radiação emitida, certo? Por um núcleo de um átomo, e ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Isso é uma radiação alfa, né? Ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Ela é representada dessa forma aqui, ó. Alfa, 2 prótons e 2 nêutrons. Por que o 2 embaixo e o 4 em cima? Simples. Embaixo é o número atômico e em cima, número de massa. Né? 2 prótons mais 2 nêutrons, a gente viu que o número de massa é prótons mais nêutrons, né? Então vai dar 4, beleza? Então, assim, um elemento químico, um radionuclídeo, que é alfa emissor, ele vai emitir uma radiação alfa, certo? E ele vai se transformar em outro elemento. Mas por que ele vai se transformar em outro elemento? Porque ele está perdendo 2 prótons. Então ele vai sair de um número atômico e vai para outro número atômico. E o que caracteriza um elemento químico? A identidade do elemento químico é o número atômico dele. Né? Então, por isso que a gente diz que quando a radiação alfa é emitida, o número atômico reduz 2 unidades e o número de massa se reduz de 4 unidades. Então, por exemplo, se o número atômico anterior é 20, ele vai passar para 18. Se o número de massa anterior for 40, ele vai passar para 16. Tudo bem? Perdão, né? Se for 40, vai passar, menos 4 vai passar para 36. Tá? Então, assim, a emissão de partícula alfa diminui o número atômico em 2 unidades e diminui o número de massa em 4 unidades. Tá? E a radiação beta? A radiação beta, ela é o quê? A radiação beta, quando um determinado núcleo instável, ele é chamado de beta emissor, tá? Ó, apareceu essa partícula aqui agora, neutrino, né? Pois é, aí você fala assim, poxa, mas no núcleo eu aprendi que tem prótons, nêutrons e lá na eletrosfera elétrons, né? Aí agora está falando que tem um tal de um neutrino, não é isso? Pois é o que eu falei, né? Que eu estava falando logo no início. A gente vai se deter a essas 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Mas, na verdade, os prótons, os nêutrons, eles são formados por partículas menores, tá bom? Mas não vamos ficar nessa aí, tá? Então, assim, um determinado elemento que é beta emissor, ele pode emitir um neutrino, tá? E quando ele emitir esse neutrino, na verdade, antes dele sair do núcleo, ele vai se decompor nessas 3 partículas aqui, ó, em próton, nêutron e elétron, tá? Então, ó, as partículas beta são emitidas pelo núcleo de um átomo estável. Aqui esse menuzinho era para estar aqui, tá? A gente vai ver. Ó, deixa eu passar aqui que a gente vai ver. Ó, esse menuzinho aqui, ó, para indicar a carga da partícula. Um nêutron se decompõe em um próton, um elétron e um neutrino. Olha só, um nêutron vai se separar nessas 3 partículas, não é isso? Um próton, um elétron e um neutrino. O neutrino vai ser emitido, que é uma partícula que tem massa, é uma partícula, digamos assim, para a gente não altera em nada. A massa dela é 0 e a carga dela é nula. Tá aqui, ó.
neutrino, a massa é zero e a carga é nula. Então, o neutrino não vai servir para nada para a nossa análise. Porém, ele vai emitir também um próton e ele vai emitir também um elétron. Só que o próton ele vai permanecer no núcleo, ele não vai sair. E o elétron, que é a partícula beta, vai ser emitido. Então, quando um átomo, que é chamado de beta emissor, ele emitir radiação beta, ele vai emitir uma partícula que é, na verdade, um elétron. Por que a massa é zero? A gente viu que a massa do elétron ela é muito pequena em relação ao próton e ao nêutron. Se eu for dividir, a gente fez uma tabelinha, né, que a massa do elétron é cerca de 1.840 vezes menor, né? Isso vai dar 0,0005, ou seja, praticamente zero, né? Se eu for dividir aí 1 por 1.840, tudo bem? Só que aí o que vai acontecer? O elemento químico formado, ele vai ter um número atômico uma unidade maior do que o que tinha antes. Isso por quê que vai ser uma unidade maior? Simples. Porque o próton, esse próton aqui, ó, que foi formado, né, digamos que foi produzido, ele foi produzido a partir de um nêutron. Então, esse nêutron que se decompôs, ele deixou esse próton no núcleo. Então, por isso que o número atômico aumenta uma unidade, que o número atômico é o número de prótons. Por isso que ele aumenta a unidade. Tá? E o elétron, que é emitido, ele tem carga -1, por isso que a beta aqui está -1 embaixo. E por que a massa é zero? Porque a massa do elétron é desprezível em relação ao próton e ao nêutron. A gente pode pensar nessa equação aqui, e na equação anterior também, deixa eu voltar aqui rapidinho. Na equação anterior, a gente pode pensar que isso aqui é uma equação matemática. Ó, a setinha é um sinal de igual, tá? E aí, ó, A, que é a massa, vai ser igual a 4 mais A menos 4. Quanto que é 4A? Ó, aqui, né? 4 mais A menos 4. Vai ser igual a A, tá? Z vai ser igual a 2 mais Z menos 2. Ou seja, Z igual a Z. Então, isso aqui é uma equação matemática. Simples. Né? Nas questões nos exercícios de fixação, vai ter questões dessa para poder resolver, tá? Que eu vou mandar depois a resolução. Então, aqui é a mesma coisa, ó. A setinha indica um sinal de igual, tá? Então, isso significa que A vai ser igual a 0 mais A, ou seja, A igual a 0 mais A igual a A. E Z vai ser igual a -1 mais Z mais 1. -1 mais Z mais 1 vai dar Z. Né? Então, Z igual a Z. Tá? É uma equação matemática, tudo bem? Isso lembrando que partículas alfa e beta, ou radiações alfa e beta, são partículas. Porém, a radiação gama, ela é uma onda eletromagnética. E o que é onda eletromagnética? Exemplo, luz. Luz é uma onda eletromagnética. E toda onda eletromagnética tem o seu comprimento de onda. Aí você aprende lá na física, né? Lá com o professor de física, né? O tio Ricardo, por exemplo, né? Ele fala bem o seguinte, ó, toda onda eletromagnética ela tem um comprimento de onda, ela tem uma frequência, não é isso? As cores vermelho, azul, amarelo, roxo, essas cores elas são diferentes porque essas ondas elas têm diferentes comprimentos de onda, tudo bem? Então ela se propaga no espaço na forma de onda, tudo bem? E a radiação gama é um tipo de onda eletromagnética. Tá? Só que é uma onda eletromagnética que é liberada após a emissão de partícula alfa ou de partícula beta. Então, tem núcleos que são muito instáveis que, além de liberar a partícula alfa ou beta, ela vai liberar a radiação gama, né? Ou essa onda eletromagnética, certo? E tem uma característica importante, né, dessas radiações, que é o seguinte, olha só, nós vimos que a radiação alfa ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, a radiação alfa, ela tem qual tipo de carga? A radiação beta ela é formada por elétron, que é o elétron que sai, e o neutrino que não fede nem cheira, né? Então, tem carga nula e massa igual a zero. Então, é formada por elétron, e elétron tem carga negativa, não é isso? E a radiação gama, que é uma onda eletromagnética, não tem carga nenhuma, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, se eu pegar os 3 tipos de radiação, né? Ó, radiação alfa, radiação beta e radiação gama, e fizer passar por um campo elétrico ou por placas, né, carregadas eletricamente, o que vai acontecer? A radiação alfa,
que é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, é positiva. Então vai ser atraído pela placa negativa. Os opostos se atraem. A radiação beta, que é formada por elétron, vai ser atraída pela placa positiva, né? Porque ela é negativa. Então os opostos se atraem. E a radiação gama não vai acontecer nada porque é onda eletromagnética, tá? Então essa é uma característica das ondas, no caso dos 3 tipos de radiação emitida por núcleos de átomos. Por isso que aquela hora eu contei a historinha, né? Tem a radiação emitida pela eletrosfera, que é emitida pelos elétrons, quando são excitados. Essa aqui é a radiação emitida por núcleo de átomo. E aí, o poder de penetração dessas radiações, que é muito importante isso aqui. Por que é muito importante? Porque é o seguinte, dependendo do tipo de radiação, ela vai ter um poder de penetração diferente. Então aqui, ó, por exemplo, a radiação alfa ela é uma radiação grande, pesada, 2 prótons e 2 nêutrons. Então ela fica retida até na folha de papel. A radiação beta é uma radiação mais levinha, que é um elétron. Então ela fica retida aqui numa placa metálica, né? uma folha de metal. Aí tem as condições, né? Tem que ter uma espessura tal, material tal. A gente não vai entrar em detalhes, né? Aqui é só para a gente saber qual que é mais penetrante, consequentemente mais nociva. E a radiação gama, que é a onda eletromagnética, atravessa tudo. Ela só para numa parede de concreto, tá? E parede de concreto de uma espessura considerável, aproximadamente até de 1 metro de espessura, tá? E aí é importante a gente fazer uma pausa, que é o seguinte, aqueles bunkers que foram criados após as 2 bombas atômicas, né, Hiroshima e Nagasaki, né, foram criados vários bunkers, principalmente nos Estados Unidos tem muito disso, para poder evitar, para poder proteger pessoas de algum ataque nuclear, né? Os Estados Unidos gostam muito dessa coisa da teoria da conspiração também, né? Que todo mundo é contra ele, aquela coisa toda. Então, os bunkers que são criados, eles são criados com paredes de concreto com mais de 1 metro de espessura. Justamente por quê? Porque se alguma bomba atômica for liberada, ela explodir próximo ali, a radiação não vai atravessar. De repente, né, eles são feitos geralmente embaixo da terra, por quê? Porque, pô, você pegar qualquer videozinho aí do efeito, né, de uma bomba atômica, você vai ver que o efeito é devastador. Ele se propaga por um longo percurso, né? E aí, por isso que eles são feitos no subsolo. Porque no subsolo, geralmente as bombas quando explodem, elas não explodem na superfície. Elas explodem acima da superfície. Porque acima da superfície, o grau de letalidade é muito maior do que se explodisse na superfície, que vai propagar aquela bola de fogo, né? Chega a 300 mil graus Celsius de temperatura. Vou falar daqui a pouquinho, que eu vou falar de fusão e fissão nuclear, a gente fala melhor, né? Mas aqui é o poder de penetração. Ó. Os raios gama, eles são mais penetrantes, por quê? Porque são ondas eletromagnéticas. É igual o som. O som é uma onda eletromagnética, não é isso? Ó, eu tô com a sala fechada, mas eu tenho certeza que dependendo do volume que eu falar aqui, o vizinho de baixo, o vizinho do lado vai me ouvir, entendeu? Falando. Então, o som, né? A gente bota a música lá dentro do quarto, aí daqui a pouco alguém grita, rapaz, baixa essa música aí. Eu falo direto com meus filhos aqui em casa, né? Baixa essa música aí. Por quê? Porque o som que a gente está ouvindo é uma onda eletromagnética. Então, ele se propaga através dos materiais. É isso? Então, dá para você ter noção do poder de penetração dos raios gama, né? E aí, ó, tempo de meia-vida. Vamos falar um pouquinho de tempo de meia-vida. Bom, o que é o tempo de meia-vida? Um determinado nuclídeo, ou radionuclídeo, ele emite radiação. Toda vez que ele emite radiação, nós acabamos de ver aqui, o número atômico dele muda. Né? Se emite radiação alfa, o número atômico diminui 2 unidades. Se emite radiação beta, o número atômico aumenta 1 unidade. Então, se o número atômico muda, é porque ele vai se transformar em outro elemento químico. Só que isso vai acontecendo de uma forma periódica, tá? Que forma periódica é dessa? À medida que o elemento químico ele vai emitindo radiação, o seu poder de emitir radiação ele vai diminuindo, certo? Só que ele vai diminuindo numa constante. Essa constante que é o chamado tempo de meia-vida, que é o tempo que ele gasta para que a sua quantidade se reduza pela metade. Então é mais ou menos assim. Se eu tenho 10 gramas de um elemento radioativo A, quando ele começar a emitir radiação, ele vai se transformar no elemento B, certo? Depois desse determinado tempo que cada radionuclídeo tem em específico, depois desse tempo de meia-vida, aqueles 10 gramas do elemento A radioativo vão se transformar em 5.
Depois daquele mesmo tempo, esses 5 gramas vão se transformar em 2,5, que é tempo de meia-vida. A quantidade vai reduzir pela metade. Então é algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Você vai ter o quê? Ó, uma massa inicial, certo? Depois de um tempo de meia-vida, que é simbolizado por T1/2 ou simplesmente P, que é o período de semidesintegração, a massa dele vai reduzir pela metade. Agora, cuidado, tá? Por exemplo, 10 cai para 5 e depois não cai para 0 não, hein? Por favor, pelo amor de Deus. É 10, 5, metade de 5, 2,5, metade de 2,5, 1,25, metade de 1,25, 0,625 e por aí vai, tudo bem? Então tem que lembrar disso aí. Até que vai chegar uma hora que a quantidade desse radioisótopo vai ser tão pequena que a radiação que ele emite já não causa mais problema para a gente, tá? Então, a partir de um outro tempo de meia-vida, a quantidade cai a 1/4 do inicial, por isso que está aqui, ó, M0, que é o inicial, sobre 4. Depois do terceiro tempo de meia-vida, M0, que é o inicial, sobre 8. Por que sobre 8? Porque é a metade de M0 sobre 4. E depois de um outro tempo de meia-vida, M0 sobre 16. Por que M0 sobre 16? Que é M0 sobre 8 dividido por 2. Né? Continha matemática simples, M0 sobre 16. Tá? Então, só lembrar disso aí. E aí, ó, ainda falando um pouquinho mais do tempo de meia-vida, a gente pode trabalhar com massa, a gente pode trabalhar com porcentagem, a gente pode trabalhar com fração representativa. Então é mais ou menos assim, ó. Porque, olha só, o que é uma fração representativa? Vamos falar um pouquinho de matemática. O que é 1? Ó, na matemática, 1 significa o quê? 100%. E o que é 100%? Interpreta. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar, Manuela, para os alunos é o seguinte: quando você começa a aprender a interpretar algumas coisas, inclusive tem até uma questão aí que nós vamos resolver, que eu vou falar isso com você. Falar, olha, eu estou te dando a fórmula, mas eu gosto de fazer por interpretação. Eu botei a fórmula, mas eu gosto, na verdade, de interpretar o resultado. O que é 1? 1 é 100%. O que é 100%? É 100 por 100. E 100 dividido por 100 é igual a 1. Então é muito trivial. Então, por exemplo, uma conta... às vezes o pessoal fala assim, nossa, professor, por que você fez essa conta? Amigos, né? Pô, como é que você fez essa conta tão rápida de porcentagem? Por exemplo, 80% de 1.000. Poxa, quanto que é 80% de 1.000? Poxa, 80% de 1.000, gente, 80% é 80 sobre 100, é 0,8. É 1.000 vezes 0,8. E 1.000 vezes 0,8 é 800. Ponto, é simples, entendeu? Claro que com números quebrados fica mais difícil, né? Mas é simples a forma de fazer a conta, tudo bem? Então, a gente pode representar por número, a gente pode representar, que é fração, né? Ó, 1 depois do primeiro tempo de meia-vida, vou ter o quê? 1 sobre 2. Depois do segundo tempo, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16, que é a mesma coisa que a gente viu. M0, M0 sobre 2, M0 sobre 4, M0 sobre 8. Por porcentagem, o início é 100%. Depois de um tempo de meia-vida, 50%. Depois 25%, depois 12,5%, depois 6,25%. Tá? Massa inicial, eu já até mostrei, né? M0 sobre 2. Aqui é para mostrar que a massa está diminuindo. Ou seja, se eu tinha 10 gramas inicial daquele radioisótopo emitindo radiação, depois do primeiro tempo de meia-vida, ele vai cair para 5. Depois do segundo tempo, para 2,5 e assim por diante. Tá bom? Aí, ó, quando a massa do radioisótopo se reduz pela metade, reduz também o quê? O seu poder de emissão de radiação. Então, reduz o número de átomos daquele isótopo, reduz o número de mols daquele isótopo, a atividade radioativa, que é o número de desintegrações por segundo desse radioisótopo. Tá? Então, isso aí, nas questões, a gente vai trabalhar isso aí um pouquinho mais. Porque nós vamos falar um pouquinho de transmutação nuclear e depois de método de datação para o carbono 14. Bom, o que é transmutação nuclear? Transmutação, mutação a gente já sabe que é mudança, né? A transmutação é uma transformação de um elemento químico em outro. E essa transformação ela ocorre quando um determinado elemento químico é bombardeado por uma partícula. E esse elemento químico não necessariamente tem que ser um elemento radioativo. Um exemplo bem clássico para isso está aqui, ó, o Rutherford, tá? O Rutherford, em 1914, ele começou a perceber o seguinte, que o nitrogênio 14 é o que está na atmosfera, ele não é radioativo. É o que a gente respira junto com o ar, né? A gente puxa aí junto com o ar. E ele, quando era bombardeado por
pela partícula alfa, né, pela radiação alfa. Aí lembra que o experimento de Rutherford, da folha de ouro, o que que era? Era polônio, que é um alfa emissor, que emite radiação alfa, que atravessava a folha de ouro. Era experimento de Rutherford. Eu até falei assim, ó, o polônio tem carga positiva. Aí, né, na próxima aula a gente vai saber por que ele tem carga positiva. É o que a gente está falando hoje. Não é isso? Então, a partícula alfa batendo no nitrogênio, transforma o nitrogênio em oxigênio e libera um próton. E por que transforma o nitrogênio em oxigênio? Simples, porque o número atômico era 7 e passou a ser o número atômico 8. Aí é aquilo que eu falei, eu não vou entrar em detalhes de como que isso acontece lá dentro do núcleo. A gente precisa saber que se um elemento químico é bombardeado por alguma radiação, por alguma partícula, pode ser partícula alfa, pode ser partícula beta, pode ser um nêutron, pode ser um próton. Elétron não preciso falar, porque elétron já é a partícula beta, né? Já é a radiação beta. Tá? Então ele vai se transformar um elemento químico e o outro vai liberar esse próton aqui. E a descoberta do nêutron, que foi o Chadwick, que eu falei no modelo atual, né, na aula passada, o Chadwick descobriu o nêutron fazendo o quê? Simplesmente, ó, pegando o berílio, o elemento químico berílio, bombardeando com essa radiação alfa, né? E aí, quando ele bombardeava o berílio com radiação alfa, liberava carbono, carbono 12, carbono comum, e aí liberava uma partícula que ele sabia que tinha massa, ele fez lá as suas caracterizações, né? E aí sabia que essa partícula tinha massa, mas ela não tinha carga. Ela não era atraída por placas eletricamente carregadas, mas ela tinha massa. Então ele falou, pô, que partícula é essa? Que tem massa, mas não tem carga. Aí ele batizou aí, né? Foi batizado mais tarde de nêutron. Claro, para o seu curso de medicina, essa história da ciência, você não precisa. Mas se você tiver alguma curiosidade, você pesquisar como que foi descoberto o próton, como que foi descoberto o nêutron, você vai ver que os caras, bicho, tipo assim, eram muito loucos, né? Então eles imaginavam o negócio, imagina que eles faziam assim, bicho, pô, já que o Rutherford, né? Já que eu bombardeei a folha de ouro com a partícula alfa e vi esse comportamento, vou começar a bombardear um monte de elemento, entendeu? Então, eu vou ver o que vai dar, né? Imagino que os caras pensavam desse jeito e faziam mesmo, né? Eles não tinham medo, não. E aí, falar um pouquinho de fissão nuclear. O que é a fissão nuclear? Fissão é quebra, né? O termo fissão significa quebra. E fissão nuclear é quebra de núcleo. E o que é, na verdade, a fissão nuclear? É a quebra de núcleos grandes em núcleos menores. Só que quando isso ocorre, é mais ou menos assim. Quanto maior o núcleo do átomo, mais prótons e mais nêutrons ele tem, certo? E o átomo tem mais elétrons. Então, a quantidade de energia que vai ficando armazenada dentro desse núcleo é muito grande. Quando você quebra esse núcleo, digamos assim, o estrago é muito grande. Então, a quantidade de energia que libera é muito grande. Eu vou dar um exemplo assim bem chulo, né, para você entender mais ou menos. Se eu pegar pedacinho de pedra brita, né, essa de obra aí, e jogar no chão, ela vai bater no chão, vai fazer um barulho, beleza, tudo mais. Agora, e se eu pegar um bloco de granito, daquele de 30 toneladas, e jogar no chão? Quando ele bater, ele pode quebrar. E se ele quebrar, o que você vai perceber? Vai dar aquela tremida, né? Ou seja, por isso que eu falei com um exemplo bem grosseiro, né? Que ali são outras análises. Mas o que você... Porque ali é energia que está armazenada, energia potencial, aquela coisa toda que a gente estuda na física. Mas é só para você entender o seguinte, quanto maior o núcleo do átomo, mais energia está armazenada ali dentro, certo? E aí o que acontece? Tem até a animaçãozinha aqui embaixo para mostrar isso. Quando o nêutron bate no núcleo de urânio, urânio 235, por exemplo, que é utilizado em reatores nucleares, né? Por isso que eu preparei a leitura para vocês, o urânio 235, ele vai quebrar em 2 núcleos menores. Aqui é um ponto que a gente precisa analisar. Rubídio 92 e césio 140. Tá? Lembra que quando a gente fala o nome do elemento, o número é o número de massa, né? Não quer dizer que essa reação vai sempre liberar esses 2 elementos. Ela pode acontecer de várias formas. Tem umas 4 ou 5 possibilidades. O que a gente sabe vai se quebrar em 2 núcleos menores. Só que vai também liberar muita quantidade de energia.
Aqui, por exemplo, está ilustrando a liberação de 200 megavolts. Pô, mega, vamos pensar, mega 10 a sexta, não é isso? Então, 200 megavolts é muita coisa, né, de eletricidade para cada átomo, entendeu? Então, assim, a fissão nuclear, por isso que ela é usada em reatores nucleares. Por que ela é usada em reatores nucleares? Simples, porque pouca quantidade de material libera muita energia. Então, para você entender como é que funciona o reator, que eu vou mandar a leitura, e os vídeos para poder assistir também, o reator, em suma, como é que ele funciona? Você tem urânio, 235, urânio enriquecido. Esse urânio, com essa reação química, com essa reação nuclear, química não, perdão, com essa reação nuclear, o núcleo vai se quebrar e vai liberar energia. Essa energia liberada aquece, esquenta uma água, essa água se transforma em vapor, esse vapor vai ser conduzido a um gerador e vai movimentar esse gerador, entendeu? Como se fosse lá uma energia hidráulica, a energia hidrelétrica, né, a hidráulica, que a água passa pelo gerador. Então vai passar vapor d'água, certo? Aí esse vapor d'água, depois que ele passar, ele é resfriado, volta para o reator, tem todo o processo lá, né, que eu resumi bastante. Então o reator nuclear, ele é baseado em fissão nuclear, tudo bem? As duas bombas atômicas da história, que é a bomba de Hiroshima e Nagasaki, foram bombas de fissão nuclear. A de Hiroshima foi a fissão de urânio e a de Nagasaki foi a fissão de polônio. Tudo bem? Foram bombas de fissão nuclear. Agora imagina, não sei quantos quilos de material. Se um átomo libera isso aqui, 200 megavolts, imagina alguns quilos desse elemento. Então você tem uma quantidade de energia liberada gigantesca, tá? E a fusão nuclear, o que é a fusão? Fissão é quebra, fusão é junção. Então você vai juntar núcleos menores formando um núcleo maior. Só tem um detalhe: para você juntar núcleos menores e formar um núcleo maior, a quantidade de energia liberada é muito maior do que na fissão nuclear, entendeu? E aí um exemplo bem clássico para isso é o que ocorre no Sol, tá? Porque no Sol você tem constantemente reação química de trítio com deutério. Vamos lembrar rapidinho da aula passada? Trítio é o hidrogênio, um próton e 2 nêutrons, não é isso? Então é o hidrogênio com massa 3, né? Porque é próton mais nêutron. E o deutério é o hidrogênio com massa 2, não? Um próton e um nêutron, somos 2 da massa 2, né? E um próton, número atômico 1. Aqui também é um trítio, número atômico 1. Então o trítio e deutério, nada mais nada menos que hidrogênio com massa 2 e hidrogênio com massa 1. Então no Sol, constantemente está acontecendo essa reação. Aí você pergunta, professor, e como que essa reação começou a primeira vez? Olha, eu vou te responder com uma mesma pergunta. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, até hoje é uma incógnita. Como que o Sol criou essa primeira reação? Aí vem a teoria, né, não evolucionista, né? Aí teoria de que antes do Big Bang tinha uma massa, muita energia, essa energia acumulada, essa massa explodiu, deu origem nos planetas, não vou entrar em detalhes, né, essas teorias. Mas aí o que acontece? A reação do trítio com o deutério vai formar esse núcleo aqui, com 2 prótons, e 3 nêutrons, não é isso? Só que momentaneamente, o que acontece? Ele é formado e se quebra. Se quebra formando o núcleo de hélio, né? Porque são 2 prótons e 2 nêutrons, número atômico 2 e massa 4, libera uma quantidade de energia muito maior do que na fissão nuclear, né? Que é a quebra, e libera nêutron, né? E libera nêutron ainda. Aí o que vai acontecer? Esse nêutron aqui, lá na frente, ele vai provocar a fissão nuclear do núcleo de hélio. Então, na verdade, o que acontece no Sol? É constantemente a reação de deutério com trítio formando hélio e liberando o nêutron e uma grande quantidade de energia. Só que esse nêutron aqui doidão vai chegar um momento que ele vai encontrar o núcleo de hélio pela frente. E se ele tiver energia suficiente, ele vai quebrar esse cara no meio. Vai quebrar esse cara no meio, formando ou regenerando o deutério e o trítio, que são os reagentes da outra reação. Então, no Sol, constantemente você tem reações de fusão e fissão nuclear, né? É o que acontece o tempo todo lá no Sol. Aí vem aquela outra pergunta novamente. Professor,
Então significa que se na fissão libera, perdão, na fusão libera mais energia e na fissão libera menos, ou seja, essa energia não está se conservando, o Sol um dia vai apagar. Olha, teoricamente sim. Se vai apagar realmente, olha, eu não tenho propriedade para te falar, mas se eu for pensar em termos de balanço energético, balanço de energia, né, balanço energético, sim, um dia ele apagaria, né? E aí, falando um pouquinho do método de datação pelo carbono 14, né, que é assim, como é que se data alguma coisa por carbono 14? Bom, primeira coisa, quando eu falei lá dos elementos químicos, e eu falei lá dos isótopos, eu mostrei 3 exemplos e o hidrogênio, que era o deutério, trítio e o prótio, deutério e trítio. Um desses exemplos foi o carbono. Eu ainda falei, ó, nós vamos falar depois do carbono 14, né? O carbono 14 é usado no método de datação de fósseis, né? Isso por quê? Por que isso acontece? Bom, primeiro eu vou contar a historinha. O carbono 14, ele se forma na atmosfera, tá? E aí ele se forma pela colisão de nêutrons, que vem lá do espaço e tal, com o nitrogênio que está na atmosfera, normal. E aí, quando esses dois se encontram e eles se chocam, e lá na cinética química a gente vai aprender que esse choque ele tem que produzir energia para que a reação ocorra, ele pode formar o carbono com massa 14 e vai liberar um próton, beleza? Esse carbono com massa 14, aí que vem um detalhe. O que os cientistas descobriram ao longo do tempo? Que esse carbono 14, primeiro, ele é radioativo, tá? E a velocidade com a qual ele se forma é a mesma velocidade com a qual ele se desintegra. Ele é um beta-emissor. Então, o que acontece? O tempo todo essa reação nuclear, essa transmutação nuclear, ela está transmutação, né? O núcleo de um átomo qualquer, quando é bombardeado com uma partícula, forma um outro elemento químico e libera uma outra partícula. Não é isso? Então, essa reação de transmutação nuclear está o tempo todo acontecendo lá na atmosfera, certo? Ela acontece numa certa velocidade. Só que o carbono 14 é radioativo, ele é um beta-emissor, ele emite radiação beta. Só que os cientistas descobriram o seguinte, que a velocidade com a qual ele se forma é a mesma velocidade com a qual ele se desintegra. Então a quantidade de carbono 14 na atmosfera ela é constante. Só que esse carbono 14 ele se incorpora aos seres vivos através do CO2. Ele vai se ligar ao oxigênio também formando CO2. E aí, pela fotossíntese, esse carbono 14 na forma de CO2 vai se integrar aos vegetais, certo? E nós, que não somos os autotróficos, né, somos os heterotróficos, né, nós vamos comer esses vegetais e vamos incorporar carbono 14 também através da cadeia alimentar. Abrindo parênteses, eu preparei um vídeo sobre respiração celular versus fotossíntese. Rapidinho, vídeo de 10 minutinhos, né, dando uma explanação geral. Né, até uma atividade do mestrado que eu preparei e vou mandar depois no grupo para poder assistir. Ai, muito legal. Oi? Muito legal. É interessante o videozinho. Aí fala sobre, né, faz esse paralelo entre a respiração celular e a fotossíntese. Tá? E depois vou mandar no grupo também. Mas então, quer dizer, ele se incorpora, certo? E está na gente. Então, o tempo todo nós estamos ingerindo. Nós comemos hoje. Né? Nós comemos. Se comeu carne, você comeu algo de origem animal. Então, tinha carbono 14 lá. Talvez não com a quantidade que tem na atmosfera, mas tinha carbono 14 lá. Se a gente comeu vegetal, né? A gente comeu aí o arroz, o feijão, os legumes, a salada, tem carbono 14. Então, a gente está ingerindo. E o carbono 14 dentro da gente está também emitindo radiação. Só que a quantidade é muito pequena. Ou seja, a gente emite radiação, só que a quantidade ela é muito pequena. E o tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. O que é isso? Se eu tenho, sei lá, se eu tivesse aqui agora uma bolinha com 10 gramas de carbono 14, daqui a 5.730 anos, ao invés de ter 10 gramas de carbono 14, eu teria 5 gramas de carbono 14. Ou seja, metade da quantidade. Né? O restante seria o quê? As partículas beta que ele emitiu e o nitrogênio que foi embora para a atmosfera. Tudo bem? Então ele se desintegra. Tá? E o tempo de meia-vida, 5.730 anos. E aí, como é que se faz a datação de carbono 14? Isso que é interessante. Porque a quantidade de carbono 14 na atmosfera, ela é fixa. Porque a mesma velocidade que ele se forma
é a velocidade que ele se decompõe. Então, ela é fixa. E aí, os cientistas descobrem que a quantidade fixa é de 10 ppb. O que são 10 ppb? Interpretando isso aqui é 10 partes por bilhão. Significa o seguinte, que cada 1 bilhão de átomos de carbono que tem na natureza, 10 deles são de carbono 14. Então, assim, é uma quantidade muito pequena, não é isso? E aí, como é que se faz o método de datação? Esse aqui é o X da questão. A gente está aqui agora, né? A gente ingere o tempo todo carbono 14, então a nossa quantidade de carbono 14 no nosso organismo é de 10 ppb. Então você tem 10 ppb de carbono 14, eu tenho 10 ppb de carbono 14, minha esposa tem, meus filhos têm, seus pais têm, seus amigos têm, todos nós, o boi tem, a vaca tem, a árvore tem, a galinha tem, todos têm 10 ppb de carbono 14 enquanto estamos vivos. O dia que a gente morre, a gente para de ingerir carbono 14. Então, o animal, o dia que ele morre, ele não come mais o vegetal que tem carbono 14. Então, ele para de ingerir. O vegetal, o dia que você corta a árvore, ela para de fazer a fotossíntese. Então, ela para de absorver carbono 14. Aí a gente, quando morre, e o vegetal, quando é cortado, ele só emite radiação, né? Ele só perde carbono 14. Só que a quantidade que ele perde é a metade a cada 5.730 anos. Então, como é que você faz a conta? Simples. Eu botei até um desenho de um fóssil aqui, né? Achei esse fóssilzinho aqui, né? Beleza. O cara ali tem algum tecido nele ali, né? Que tinha carbono, né? Porque os ossos aí tem basicamente cálcio, né? Carbonato de cálcio e tal. Aí achei um pequeno tecido. Vou fazer uma análise desse fóssil. Aí chego lá e encontro que eu tenho aqui nesse fóssil 5 ppb de carbono 14. Aí, pô, matou a charada aí. Se ele tinha 5 ppb de carbono 14, quando ele estava vivo, ele tinha 10. No dia que ele morreu, ele começou a perder carbono 14, velocidade muito baixa. Então significa que se ele achou 5 ppb de carbono 14, é porque aquele animal que deu origem ao fóssil, ele morreu há 5.730 anos atrás, né? Se ele tinha 2,5 ppb de carbono 14, é porque ele morreu 2 tempos de meia-vida atrás, né? Ou seja, 2 vezes 5.730, que vai dar 11.460. Ah, professor, e se ele morreu no meio do caminho? Sei lá, ele morreu aí e você encontrou 8 ppb de carbono 14. Aí você vai fazer uma continha, né? Eu já sei que ele morreu há menos de 5.730 anos, né? Se eu tiver um gráfico, aí fica fácil, né? Se eu plotei um gráfico aí no Excel, fica fácil. Ele vai achar, né, os 8 ppb mais ou menos aqui, e aí vai cruzar as informações e vai chegar, beleza? Mas, via de regra, é isso que acontece. E só para efeito também de curiosidade, de informação, não só curiosidade, mas de informação também, não sei se você já... Bom, não sei não, por favor, você já viu. Você já, de repente, algum dia ficou doente, precisou tomar um remédio. Aí você foi lá no médico, o médico falou bem assim, olha só, você vai tomar esse remédio aqui de 8 em 8 horas, tá? Aí você fala bem assim, mas, pô, sério, doutor, eu preciso tomar de 8 em 8 horas, não posso tomar um tomo com 8 horas, outro com 6. Não, você tem que tomar de 8 em 8 horas. Se for antibiótico, então nem se fale, ó, de 12 em 12 horas. Tem que tomar certinho, não pode deixar passar muito tempo e tal. Mas por que ele fala isso para você? Porque os medicamentos, eles têm o tempo de meia-vida. Mas não é tempo de meia-vida que ele se desintegra, não. É o tempo de meia-vida que ele é absorvido no organismo. Então, os medicamentos, ele tem. Significa o seguinte, que... Eu vou dar uma explicação tentar dar uma explicação bem simples e rápida. Eu tomei o primeiro comprimido agora, de 1.000 miligramas, certo? E aí, ele tem um tempo de meia-vida de 12 horas. Mas, quando chegar... O que é isso? Tomei o primeiro comprimido agora de 1.000 miligramas, certo? Daqui a 12 horas, o meu organismo absorveu 500 miligramas, absorveu metade. Ficou metade. Só que aqueles 500 miligramas que sobraram não fazem efeito para tratar o que eu estou querendo tratar. Então, tem que tomar o segundo comprimido, mais 1.000 miligramas, certo? Aí você fala, professor, mas aqueles 500 que sobrou lá, vai juntar com os 500 que sobraram do segundo comprimido, vai dar 1. Só que o excesso que sobra lá vai para onde?
para a urina, né? Não sei se você já tomou algum medicamento, que às vezes você vai ao banheiro, quando vai urinar, sobe aquele cheiro, principalmente alguns antibióticos, sobe aquele cheiro horrível. Por quê? Porque esse excesso que o seu organismo não absorveu, ele vai para a urina, né? Então, grosseiramente falando, os medicamentos também têm um tempo de meia-vida. E esse tempo de meia-vida é o tempo que ele vai absorver dentro do organismo, né? Então, por isso que você tem que, quando você vai tomar o medicamento, você tem que seguir à risca a bula. Eu estou dando uma olhada aqui para ver se a Camila respondeu. Não respondeu, não. Respondeu, não. Então, depois eu tento falar com ela. Mas você entendeu? Então, assim, os medicamentos, por isso que eles têm um tempo de você tomar o remédio certinho. Não sei se você reparou, dependendo do tipo de febre, eu já tive pneumonia e tal, e aí eu tomava paracetamol. Olha, era certinho. 6 horas era efeito. Passava 6 horas, voltava a febre todinha de novo. É incrível, parece que é um reloginho. Chegou lá, despertou. Ó, deu 6 horas, pum, começa de novo. Por quê? Porque é o tempo de meia-vida. É aquele tempo que o medicamento vai sendo absorvido pelo organismo. Só que chega uma determinada concentração que ele não é absorvido mais, que ele já vai ser excretado, ele vai para o sistema excretor. Beleza? Certo? Isso aqui é uma explanação rápida sobre radioatividade, né? Que se a gente for parar para falar de radioatividade toda, né, bem detalhado, a gente gasta bastante tempo. Mas por aqui, né, por até agora, tranquilo, Manuel? Deu tudo certinho? Entendeu? Tem alguma pergunta das anotações que você fez? Não, prof, era mais aquilo mesmo. A apostila fica bem explicadinha. Ah, beleza, beleza. Show de bola. Se tiver alguma dica também para apostila, por favor. Pode falar. Não, eu de verdade achei ótimo. Ah, beleza, valeu, obrigado. Bom, eu separei as questões aqui, as questões que falam de radioatividade, né? Da 1 até a 6 e depois a 9 e a 11, tá? Para a gente poder resolver. São questões do Enem, né? Como sempre, aí, as questões do Enem para a gente poder resolver, certo? Bom, primeira questão ela fala bem assim, ó. Glicose marcada com nucleidos de carbono 11 é utilizada na medicina para subter imagens tridimensionais do cérebro por meio da tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron, que é esse camarada aqui, ó. Aí você fala assim, ué, professor, pósitron representado por E, né? Não seria por P? Só que teria uma diferença, né? Porque a massa é zero, não é isso? É parecido, seria o pósitron. Se eu for pensar assim, numa teoria física de antimatéria, seria a antimatéria do elétron, né? Porque o elétron é negativo e o pósitron é positivo, e os dois têm massa zero, não é isso? Então, a desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação da reação nuclear. Então, o que é isso aí? Não sei se você já leu sobre marcadores da medicina. Por exemplo, eu fiz uma artroscopia uma vez, quando eu operei o ombro. O que é isso? Eu tive uma lesão no ligamento glenoidal, se eu não me engano. Acho que esse é o nome do ligamento. É o que onde o braço chega no ombro aqui e encaixa, né? Aquele ligamento ali que retém o líquido sinovial, aquela coisa toda, né? Toda a lubrificação, ele rompeu. E aí eu precisei de fazer uma tomografia e precisou de injetar um contraste. O que esse contraste tem? Não é que ele tem carbono 11, né? Não sei qual era o contraste. Mas o que ele tem? Ele tem algo que quando eu bater a fotinho com a tomografia, ele vai aparecer, ele vai mostrar onde ele está, né? Então, provavelmente é algo que interage com esse tipo de tecido e aí ele vai me mostrar. Só que esses marcadores, eles têm um tempo de meia-vida normalmente muito curto, né? Se você pensar que o carbono 14 é de 5.730 anos, 20,4 minutos é um tempo muito curto. Então você precisa injetar uma quantidade X para que dê tempo de injetor, te leva para a máquina, faz a tomografia, certo? E depois esse troço daqui a pouquinho vai sair do seu corpo, né? Vai ser expelido por você, né? Então essa aqui é a reação, carbono 11 libera, quando libera o pósitron, ele forma o boro, né? Isso, o boro 11, né? Número atômico 5, e libera esse pósitron aqui, que tem massa zero e tem simboliza um próton, né? Carga 1+. E aí, ó, a partir da injeção de glicose, marcada com esse nucleídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Ou seja,
Opa, 5 meias-vidas. Cada meia-vida, 20,4 minutos. 5 meias-vidas vai dar o quê? 100, 102 minutos, né? Mais ou menos. Então ele tem esse tempo para fazer a tomografia. E, por exemplo, a tomografia que eu fiz do ombro aqui, eu fiquei 40 minutos dentro da máquina, tá? Para fazer a tomografia. Então, 30 minutos, uma tomografia demorada, entendeu? Então ele precisa injetar uma quantidade X para poder dar tempo de fazer o exame. Senão vai ter que sair e injetar de novo. Então, ó, considerando que o medicamento contém 1 grama do carbono 11, a massa em miligramas do nuclídeo restante, após a aquisição da imagem, será mais próxima de. Né? Tem os valores aqui. Então, o que eu preciso fazer aqui? Simples. O que eu vou fazer aqui é o quê? Ó, eu preciso calcular 5 vezes 20,4? Não preciso calcular isso não. Tá? Eu só fiz a continha para poder ter ideia, né? 100 minutos aí aproximadamente, 1h40. É só para a gente ter noção. Porque eu posso trabalhar, ó, são 5 meias-vidas. Não é isso? Então, 5 meias-vidas, o que acontece? Ele começou com 1 grama, né? 1000 miligramas, porque ele pediu a resposta em miligramas, né? E aí, após a primeira meia-vida, a quantidade reduz pela metade, né? Após 20,4 minutos, a quantidade reduz pela metade, 500 miligramas. Após a segunda meia-vida, 20,4 minutos, reduz pela metade do anterior. Então, de 500 vai para 250, né? Só tomar cuidado, porque eu já vi muito aluno, quando o primeiro contato, acho que não é o seu caso, né, de radioatividade, de 500 ele botava 0. Eu falei, então quer dizer que sumiu. O cara sumiu do seu corpo. Né? Não, ele vai para 250. E aí, terceira meia-vida, 125, quarta meia-vida, 62,5. E aí, na última meia-vida, que seria a quinta meia-vida, que ele falou, que a questão me falou, ele vai para 31,25 miligramas. Não é isso? Então, a quantidade restante no corpo, o que sobrou no corpo, foi de aproximadamente 31,3 miligramas, que é a resposta da letra D de dado. Beleza? Então, essa é a continha. Não precisei nem do tempo, né? De calcular o tempo total. Tem uma questãozinha que a gente vai usar isso aí tudo. Beleza? Bom, número 2 fala um pouquinho da bomba, né? A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Né? Uma poesia de 1973. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio, que é a que caiu em Hiroshima. Essa reação é dita em cadeia por quê? Tá. Falar um pouquinho de reação em cadeia, né? Porque quando se fala de reator nuclear, a gente fala de reação em cadeia. Bom, é mais ou menos assim. Lá numa das animações, eu mostrei que um nêutron bate no núcleo de urânio e quebra esse núcleo em 2 núcleos menores, em 2 átomos, forma 2 átomos diferentes. Só que, quando isso acontece, libera 3 nêutrons. Então, olha só que doideira. Um nêutron bateu no primeiro núcleo, liberou 3 nêutrons. Cada um desses 3 nêutrons agora vai bater em um núcleo de urânio. Só que cada núcleo de urânio desse que ele bater vai liberar outros 3 nêutrons. Então vai dar 3, 3 e 3. Então de 1 vira 3, de 3 vira 9. E multiplica por 3, vira 27. E multiplica por 3, vira 60, 70, 81. E assim por diante. Isso que é uma reação em cadeia. Ela vai se propagando numa velocidade tão grande, entendeu? Que chega um momento que você não consegue controlar essa velocidade, porque a quantidade de nêutrons liberada é muito grande. Por exemplo, bomba de Hiroshima, quando ela explodiu acima do solo, como eu falei, acho que mais ou menos 500 metros acima do solo, bem alta, inclusive. Para quê? Para poder evitar que o chão, né? Olha só que doideira, né? Que o chão ele desse uma freada nessa explosão. Então, se ele explode lá em cima, não tem nada, é tudo ar. Então, a reação vai se propagar de uma forma incrível. Então, o que acontece? Imagina, vai liberando nêutron, só que isso ocorre numa velocidade muito grande, porque os nêutrons estão acelerados. No reator nuclear, por que essa reação em cadeia ela não ocorre desse jeito? Porque lá, você vai ver lá na leitura e nos vídeos, tem as chamadas barras estabilizadoras ou barras que freiam nêutrons. São barras de elementos químicos que são colocados lá dentro para poder bateu, formou 3 nêutrons. Opa, desses 3 nêutrons aqui, não vou deixar os 3 bater nos outros núcleos, não. Eu vou tirar 1, vou deixar só 2. Pô, bateu, formou 4. Opa, desses 4, eu vou deixar só 3. Aí, daqui a pouco, daqueles 3, formou 9. Opa, desses 9, eu vou tirar 2, vou deixar só 7. Então, essas barras, elas freiam essa reação em cadeia. Tá? Então, a bomba atômica, ela é
ela tem essa proporção grande por causa da chamada reação em cadeia, porque à medida que vai quebrando os núcleos, vai liberando a quantidade de nêutrons maior ainda. Então, essa reação em cadeia, ela é dita em cadeia por quê? Já vai dar para matar a questão, né? Letra A, fissão do urânio 235, ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação. B, a fissão do urânio, ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo 238, enriquecendo em mais 235. Tá? Na leitura tem algo falando sobre enriquecimento de urânio. Tá? Então, ó, o C, fissão do urânio 235, ocorre uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. E a fusão do urânio 235 com o urânio 238 ocorre a formação de neutrino. Bom, para aí. Vou até voltar aqui, ó. Não, achei que a questão tivesse comentado. O seguinte, mas vamos lá. Urânio já é um núcleo grande, ele não vai se fundir. Qual seria o núcleo formado por urânio 235, que tem número atômico 92, com urânio 238 com número atômico 92? Ia dar um átomo com número atômico 194. Que átomo é esse com número atômico 194? Olha, eu não conheço. Até o 118 eu sei que já sintetizaram. Agora, a partir disso, eu não conheço. Né? Então, quer dizer, fusão dos núcleos não pode ser. E eu falei, né? As bombas atômicas, elas foram de fissão nuclear. Tudo bem? A bomba H, que é a bomba de hidrogênio, que é a chamada bomba de fusão nuclear, que são núcleos de hidrogênio que se fundem. Tá? Aí sim é diferente. Beleza? Então, fusão não é e fusão não é. Então, só sobrou para a gente aí o quê? Ó, vamos ver lá. Na bomba atômica de urânio, ocorre uma reação em cadeia com fissão do urânio 235, liberando nêutrons que bombardeiam outros núcleos, que é a reação em cadeia, né? Libera de 1 vai 3, de 3 vai 9 e assim por diante. Beleza? Uma equação simplificada seria essa aqui, ó. Por que aqui está 2/3 de nêutrons? É porque é o seguinte, dependendo dos elementos que são formados, e assim, você faz uma previsão, mas não dá para você falar exatamente naquela reação que aconteceu, uma reação vai formar 2 nêutrons, a outra vai formar 3, uma vai formar 2, outra libera 3 e assim por diante. Tá? Então, resposta, letra C, que é a fissão do urânio 235, ocorre a liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos, que é a chamada reação em cadeia, que ocorre nos reatores nucleares de urânio. Ó, questão de 2009, ó. Considera um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com comprimento de onda bem menor que a radiação ultravioleta. Né? A radiação ultravioleta tem o seu comprimento de onda lá, né? Sua frequência. Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada por um tipo específico de filme fotográfico e entre o equipamento e o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo. Né? Eu já fiz muito isso aí, né? Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a formação mostrada na figura abaixo. Então tá aqui, ó. Eu já fiz muito isso aqui, ó. Raio-X, né? Tirar uma radiografia de parte óssea, principalmente quando alguém tem alguma lesão, alguma contusão. Então, ó, dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a obtenção dessa imagem, inclui-se letra A, absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização dos átomos de cálcio, que se transformam em átomos de fósforo. Olha, de cara eu vou falar. Olha, ionização de átomos de cálcio se transformando em átomos de fósforo, primeiro, ionização é formação de íons. E os íons, nós vimos na aula passada que os íons são formados pela perda ou ganho de elétrons. Então, é um fenômeno específico da eletrosfera. Transformar um fenômeno da eletrosfera, um elemento químico cálcio, no fósforo, teria que ser um fenômeno nuclear, algo que acontecesse no núcleo. Então a letra A está toda errada, né? Até em termos de conceito. Letra B, maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos. Pode ser. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de carbono que por átomos de cálcio. Olha, mostrou osso, né? Maior refração ao atravessar os átomos de carbono que os átomos de cálcio. Novamente, mostrou os ossos. Maior ionização de moléculas de água que de átomos de carbono. Doido isso aí, né? Então, o que é na verdade?
Olha, o pescoço que colocou lá, o que apareceu na verdade foi o quê? Foram os ossos, né? Então a parte escura indica a radiação incidiu no filme, ou seja, o que estava escuro passou direto. A parte clara significa que algo reteve a radiação. É como você pegar uma lanterna, né? Você pega uma lanterna e aí faz o quê? Ó, bota na frente, né? O que vai acontecer? Lá na frente vai formar a projeção da imagem, é isso que é a sombra, porque a minha mão está atrapalhando a luz que está passando, né? Então, bem fácil de você perceber. Então, o que acontece? Onde está escura, porque a radiação passou. Onde está clara, porque a radiação não passou. E ela foi absorvida, não é isso? E aí, o que nós vimos ali? A caixa craniana, uma parte da coluna, né, da coluna cervical, não é isso? Uma parte aqui dos ombros, onde tem, né, os ossos aqui, né, dessa parte de cima dos ombros e tal. Então, o que significa o quê? Que essa radiação é absorvida pelo elemento que é o cálcio, que é o que mais compõe a parte óssea do nosso esqueleto, né? Então, a resposta mais cabível aí seria a letra B, maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos, né? Porque senão tinha aparecido. Se fosse, por exemplo, carbono, tem muito carbono aqui, ó, queratina, substância orgânica, né, na pele, é isso? Pelos, a água, o sangue que passa, né, rico em água também. Bom, número 4, ó, 2016-2, a energia nuclear, falando agora um pouco, né, é uma alternativa aos combustíveis fósseis que se não gerenciada de forma correta, pode causar impactos ambientais graves. O princípio da geração dessa energia pode se basear na reação de fissão controlada do urânio por bombardeio de nêutrons, como ilustrado. Então aqui está uma das reações. Ó. Um determinado, né, nêutron bate no urânio 235, forma estronço, xenônio, libera 2 nêutrons e libera energia. Um grande risco decorre da geração do chamado lixo atômico, que exige condições muito rígidas de tratamento e armazenamento para evitar vazamentos para o meio ambiente. Só para você ter ideia, nessas usinas nucleares, nós temos aqui no Brasil, né, Angra, lá em Angra dos Reis, eu já fui lá visitar, à medida que o urânio ele vai perdendo a sua eficiência, ele precisa ser retirado e trocado, né, porque ele vai formando essas substâncias que não são urânio, então não são radioativas mais. Só que o material que está ali contém radiação. Ele já não é mais cabível a ser aplicado dentro do reator, mas ele tem radiação ali e está emitindo radiação, né, por causa do seu tempo de meia-vida. Então isso agora precisa ser armazenado. Então uma das formas de se armazenar é colocando dentro de tonéis, esses tonéis com um pequeno revestimento de chumbo, que o chumbo ele é um bom isolante de radiação, e isso aí colocado dentro de piscinas, que a água também bloqueia um pouco da radiação, tá? Então é uma das formas de se armazenar. Só que aí você precisa armazenar esse troço. E ali vai ficar durante dezenas de anos aquele troço emitindo radiação. Então você tem que ter um local específico para armazenar. Isso que eu falei, energia limpa, limpa até que ponto? Porque tem também os seus resíduos, tá? Então, ó, esse lixo é prejudicial, pois favorece a proliferação de micro-organismos termófilos. O que é micro-organismo termófilo? Termófilo, vamos pegar a etimologia da palavra aqui, ó. Filo, não é isso? Seria alguma coisa que ele gosta, né? Hidrofilia, gosta de água. Termo, de temperatura. Os micro-organismos termófilos são aqueles que crescem em ambientes de alta temperatura, né? É essa característica, tudo bem? Então, não sei, né? Esquisito. Então, o lixo é prejudicial porque produz nêutrons livres que ionizam o ar, tornando-o condutor. Libera gases que alteram a composição da atmosfera terrestre. Acentua o efeito estufa decorrente do calor produzido na fissão. E letra E, emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos. Bom, pelo pouquinho que eu falei, já dei resposta, né? Que é o seguinte, ó. Ele é prejudicial porque, mesmo que ele não seja capaz mais de ser usado no reator, ele agora continua emitindo radiação. Ele ainda continua emitindo radiação. E isso aí provoca danos a gente. Por quê? Porque essa radiação, ela pode penetrar nas nossas células e alterar o material genético, alterar o DNA. Tá? Então, por exemplo, em homens, ele pode alterar os espermatozoides e nas mulheres pode alterar os óvulos.
Então, na fecundação, ela pode ser uma fecundação dando uma má formação ou nem fecundar, né? Pode tornar o indivíduo estéril, inclusive, tá? Então, nos produtos de fissão do urânio 235, já foram identificados mais de 200 isótopos pertencentes a 35 elementos diferentes. Então, lembra que eu falei que a reação, né, os 2/3 de nêutron, os produtos formados são os mais diversos. Então, não dá para você ter um número preciso, né? Já foi identificado aí, 200 isótopos diferentes, né? Com 35 elementos químicos diferentes. Muitos deles emitem radiação alfa. Pode ser que esses elementos formados eles emitam radiação? Pode. Eu posso ter urânio sofrendo fissão, liberando elementos. Esses elementos ser alfa emissores, beta emissores, gama emissores, né? Se ele for gama emissor, porque ele é alfa ou beta, né? Mas ele pode continuar emitindo radiação, tá? Então, muitos deles emitem radiação alfa, beta e gama, representando um risco à população. Entre os radioisótopos pertencentes no lixo nuclear, presentes no lixo nuclear, os mais perigosos ao ser humano é o estronço 90, o iodo 131 e o césio 137. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, do césio 137. Eu não sei se você já ouviu falar, 1987, 86, não lembro agora, teve a gente foi considerado, né, um acidente radioativo, que foi o quê? Lá na cidade de Goiânia, tinha uma clínica radiológica, né, para tirar raio-x, e a fonte para a máquina de raio-x é uma fonte radioativa, geralmente com césio. E aí o que aconteceu? Uma clínica lá abandonada, né, vou resumir um pouquinho a história. Eu acho que no material eu também, não sei se eu falei um pouquinho, mas os links dos vídeos vai ver, você tem alguns relatos sobre esse acidente de... Oi! Eu até conheço, mas deixa eu te perguntar. Uhum. Hoje em dia tá como lá? Você tem notícia? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, o tempo de minha vida desse cara, ele é em torno de 180, não, 180 anos não, perdão, é menos um pouco. 180 anos era a projeção de que a radiação emitida pelo material remanescente, ela não causasse mais dano ao homem. 180 anos ia demorar. Então, o que é doido, né? O que eles fizeram? Na época, né, IPEM, acho que foi IPEM, Estudo e Pesquisa de Energias Nucleares. Eles, né, eu vou contar a história para chegar no que eles fizeram. Alguns catadores de material reciclável, né, de ferro e tal, achou uma cápsula, né, nessa clínica, lá, bonitinha, pesada pra caramba, porque tem chumbo, entendeu? Pesada pra caramba, levou lá pro ferro velho. Chegou lá no ferro velho, o cara inventa de abrir, né? Não sei se ele percebeu que era oca e tal, inventou de abrir. Aí quando abriu tinha um pozinho bonitinho dentro, brilhoso, e aí levou esse pozinho para casa, e o pozinho no escuro brilhava. Resumo, né? Morreu ele, morreu filha, o ferro velho, onde eles abriram a cápsula, foi todo contaminado. Então, o que o governo fez na época? Eles pavimentaram, concretaram mesmo, todo o material, roupa, material das pessoas que tiveram contato e tal, eles tiveram que armazenar isso em recipientes, em tambores adequados, enterrar, concretar com uma superfície de concreto, igual lembra que eu mostrei lá, né? Superfície de concreto grossa para poder bloquear a radiação gama. E aí tiveram que concretar todo o local para poder evitar que a radiação remanescente ali, que não tinha como arrancar o solo todo. Uma parte do solo foi removida, colocada em container, entendeu? Com isolamento de chumbo, e o restante teve que ser concretado. Então, hoje lá já está bem tranquilo, né? Porque foi feito todo esse trabalho. Mas o local, ele não pode ser habitado. Até onde eu sei, não pode. Eu estou para ir em Goiânia no final do ano. Eu vou até perguntar isso lá ao pessoal. Entendeu? Ai, que doideira. Sempre. Eu vi o documentário, né, prof? E tipo assim, ó, triste, tá? Triste. Não, muito triste, porque a gente, assim, é o que eu falo, a gente tem que ter muito receio daquilo que a gente não conhece. Porque a gente não sabe o poder. Pô, você vê um pozinho bonitinho, brilhando, pô, o pessoal levou para casa, a mão que mexeu no pozinho, o cara botou na comida, filho que teve contato, o negócio foi louco, entendeu? Não morreu muita gente, né? Diferente do acidente de Chernobyl. O acidente de Chernobyl, não sei se você viu o documentário, teve 5 episódios no documentário da HBO
só que já tem no YouTube, tá? Falando sobre Chernobyl. Então muito legal, cara, muito bacana. Então pega aí os relatos da época, pega filmagens da época, né, personagens da época, assim que, né, relatando os personagens da época, a ignorância do governo russo, né, que era socialista, né, aquela coisa ali que mandava e acabou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí foi uma sucessão de erros com relação ao reator, né? E aí, quando eu estava preparando o material de reatores nucleares, eu fiquei assistindo os vídeos de novo, né, relembrando e tal. Então, assim, é muita doideira. É porque é o seguinte, o poder de destruição é muito grande, entendeu? Quando se trata de energia nuclear. É igual, eu vou fazendo uma comparação, né? Até brinco fazendo uma comparação. Cara, o que faz mais estrago? Duas motos batendo de frente ou dois caminhões batendo de frente, né? Quem armazena mais energia, né? Isso ali, que tem energia potencial ali armazenada. Então, assim, é muito doida. Então, a quantidade de energia armazenada nos núcleos, ela é muito grande. Então, quando você externa isso, o efeito é muito grande, né? Só ver pelas bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima matou, a priori, assim, de início, matou, parece que 80 mil pessoas, de 80 a 100 mil pessoas no momento que ela explodiu. Não sabia. Meu Deus, eu conheço muito pouco dessa história. Sério? É. Ah, pô, vou ver Não, se eu uma preparo então o guerra quase. materialzinho. Ah, vou ver se eu preparo então o materialzinho. Eu gosto de botar uns links de vídeos. Sou eu que faço, não. Vídeos que eu assisto, que eu acho interessante, né? Para não ficar também só eu falando, né? É bom você ver. Por isso que eu gosto do Manual do Mundo, que é bem descontraído também. Mas aí eu vou ver se eu preparo então o material falando sobre uma bomba atômica. Mas a de Hiroshima, ela teve aí, foi de 80 a 100 mil pessoas que morreu na hora. Não tem assim, tem relatos de pessoas que nunca foram encontradas, entendeu? Ela virou pó. Porque imagina, o núcleo da explosão, ela chega a 300 mil graus Celsius, ou 3 milhões de graus Celsius, é algo assim, inimaginável para gente. Então desintegra, qualquer coisa que tiver ali desintegra. Então, na época, Hiroshima foram poucos locais que alguma construção ficou em pé. Devastou tudo. Se você digitar na internet rápido, Hiroshima, né, e botar imagens, você vai ver algumas imagens comparando o antes e o depois. É coisa assim inimaginável, a ignorância, né? E a bomba atômica, ela reza a lenda, né, que quando os cientistas criaram, na verdade eles não queriam criar a bomba atômica, eles queriam algo que fosse uma fonte de energia. E aí o projeto Manhattan, nos Estados Unidos, resolveu fazer testes como se fosse uma bomba, né? O deserto de Novo México, ele foi muito utilizado nos Estados Unidos, né? Ele foi muito utilizado para fazer teste com as bombas, entendeu? Então, assim, e o cara que estava transportando a bomba, outra história que eu já li, né? Não sei até que ponto isso é verídico, o cara que estava transportando a bomba, o piloto do avião, e o avião era o Enola Gay, tá? Que parece que era o nome da mãe, eu não sei se era do piloto ou se era o nome da mãe de um dos cientistas, ou seja, o cara batizou aquilo, ele não sabia, ia ser feito um teste, mas não sabia o que era, entendeu? E aí, pô, você tem vários relatos aí que a tripulação, quando solta a bomba, que olha o que fez, fala, meu Deus, o que eu fiz? Né? Pô, o cara matou de uma vez só 80 mil pessoas, entendeu? Foi ele que matou, foi ele que apertou o gatilho, né? Não importa quem criou a arma, quem apertou o gatilho foi ele, não é isso? Então quem mata não é a Taurus que fabrica a arma, quem mata é a pessoa que aperta o gatilho, entendeu? Então assim, é muito estranho, né? É uma coisa, é uma energia muito, muito, muito concentrada em pouco espaço, entendeu? Mas lá em Goiânia, eu vou até procurar saber disso aí, tentar visitar, né? Se der tempo de visitar o local onde. Porque fizeram um monumento, né? Com o nome das vítimas e tal, para tentar ver o local. Certo? Mas entendeu a questão? Tranquilo? Entendi, sim. Beleza. Então a resposta letra E, né? Emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos. Então, ó, número 5. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que do ponto de vista de impacto ambiental destacam-se o césio-137 e o estronço-90. A maior contribuição dos radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 50 e 60 como resultado de testes nucleares realizados na atmosfera. Os tais testes, né, que eu falei. O estronço-90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares. Em razão de sua semelhança química,
pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. O estronço está na mesma família do cálcio, né? A gente vai até falar isso depois em tabela. Ao entrar numa cadeia alimentar, da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estronço 90 será acumulado predominantemente? Então, cartiloso, cartilaginoso, sanguíneo, muscular, nervoso e ósseo. Bom, o estrôncio, ele pode substituir o cálcio, não é isso? E a gente sabe aí, né, que o cálcio, ele é um principal constituinte no tecido ósseo, né? Então, questãozinha bem tranquilinha, bem simplesinha, não é isso? Então, resposta letra E, o estrôncio, ele pode participar do equilíbrio carbonato de cálcio, substituir o cálcio, né, no tecido ósseo. Beleza? Opa, carbono 14 agora. Esse aqui é bacana, esse aqui tem bastante continha para a gente fazer. Ó, a técnica de carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são de 15 emissões beta por minuto vezes grama. Tá? Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. A quantidade se reduzindo pela metade é chamada de tempo de meia-vida. Né? Aí, ó, considere um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas, foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil em anos é... Bom, olha só, tem vários fatores aqui, ó. Ele me deu a quantidade de emissão beta em minutos e grama. Por minuto, 15 emissões beta, minuto, grama. Isso me deu o tempo de meia-vida. Depois ele fala que a massa é de 30 gramas. Opa, então já sei que eu vou ter que fazer uma conversão aí. E depois fala de emissão beta por hora. Lá está em minuto. Então já sei que eu vou ter que converter também para poder chegar num consenso entre as informações, né? Mas vamos lá, vamos escalonando essa resolução. Bom, primeira coisa. Ele falou que o normal, né, de um indivíduo aí é de 15 emissões beta por minuto vezes grama. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi transformar de minuto para hora, né? Como é que eu transformo de minuto para hora? Uma hora tem 60 minutos. Então, se são 15 emissões para 1 minuto, eu simplesmente multipliquei por 60, porque quando eu multiplico por 60, eu vou ter a quantidade em horas, não é isso? Então, 60 vezes 15 deu 900. 900 emissões beta, agora por hora vezes grama. Não mexi na massa ainda, né? Então, por hora vezes grama. Aí, o que eu faço agora? O fóssil, ele falou que tem 30 gramas. E a quantidade de emissões beta é por grama. Então, preciso fazer. Eu coloquei como fórmula aqui, mas é igual eu falei. Pode fazer por regra de 3. São 900 emissões beta por hora para 1 grama. Né? Você poderia colocar, né? 900, né? Poderia fazer assim, né? 900. Eu vou botar emissões beta não, que eu não vou conseguir escrever não, né? Para 1 grama. Não é isso? Só que eu quero saber a quantidade do fóssil. E o fóssil tem 30 gramas. Beleza? Então, pode fazer por regra de 3 também. Deu 27 mil emissões. Aqui eu fiz por fórmula, né? Ó, a massa vezes a emissão original. A emissão zero que eu chamei aqui, né? O E0. Então, 30 vezes 927 mil. Agora, tem um outro detalhe. Eu tenho a emissão agora está para 30 gramas, está em beta por hora. Aí agora eu vou fazer uma comparação, que é o seguinte. Ele me falou que o final de tudo, o fóssil, ele estava emitindo 6.750 partículas beta por hora. O que eu quero fazer aqui agora? Seguinte, olha, eu sei quantas emissões beta por hora tem, certo? Que é 6.750. Eu sei quantas emissões beta por hora deveriam existir. É isso, porque eu calculei, né? Deveria existir 27 mil, porque eu calculei aqui, ó, com 30. Eu calculei aqui com 30 e transformei para hora. Certo? O que é o tempo do fóssil?
né, a idade do fóssil? É depois de tantas meias-vidas, não é isso? Então significa o seguinte, olha só. Quando esse cara morreu, lá no iniciozinho, né, no dia que ele morreu, ele emitia 15 partículas beta por minuto vezes grama. Aí nós transformamos para hora. Então era 900 partículas beta por hora vezes grama. Aí nós multiplicamos por 30 porque a massa dele era de 30 gramas. Então era 27 mil partículas beta por hora. Então lá quando ele morreu. Quando acharam ele, tinha só 6.750 partículas beta sendo emitidas por hora. É isso? Em termos de fórmula, eu calcularia dessa forma aqui, ó. N igual a N0. N seria o quê? N aqui seria a emissão que ele está agora. O N0 é o que ele deveria emitir lá no início, dividido por 2 elevado a N. Porque, na verdade, essa fórmula aqui, ela original, ela é N0 igual a N vezes 2 elevado ao número de partículas. Esse Nzinho pequeno aqui, ó, é o número, é o número de decaimentos. Não é o número de partículas, não, é o número de decaimentos. Vou botar um X aqui. Isso aqui é vezes. Certo? Isso aqui é uma fórmula. Como falei, eu botei a fórmula aqui para saber que tem uma outra forma de fazer. Eu gosto de fazer por regra de 3. Né? Ou ainda, eu sei qual é o início e eu sei qual é o fim. Quanto que tem que passar para chegar do início ao fim? O tempo de meia-vida não é um tempo que reduz pela metade? Então, ó, 27 mil, depois do primeiro tempo de meia-vida, daria a metade. A metade é 13.500. Não é isso? Depois de um outro tempo de meia-vida, a metade. A metade de 13.500 é 6.750, que é o valor que ele me deu. Tá? Então eu faria mais simplesinho assim. Né? Eu não usaria a fórmula. Eu coloquei para saber que tem a fórmula. Não é isso? Então, quer dizer, ele passou por 2 tempos de meia-vida. Não é isso? Então, por isso que o N aqui deu igual a 2. Ó. Esse N aqui é igual a 2, fazendo pela fórmula, né? Mas é por quê? Porque são 2 tempos de meia-vida. Né? Saiu de 27 mil, que era quando ele morreu, né? Por isso que está N0. E aí, no primeiro tempo de meia-vida, 5.730 anos, vai dar o quê? 13.500. No segundo tempo de meia-vida, mais 5.730 anos, vai dar os 6.750. Então já estamos até a resposta, né? A gente sabe o início e o final. A gente já tem até a resposta. Que a resposta é qual? Aqui eu usei fórmula de novo. Ó. O tempo total vai ser o quê? O número de decaimentos N multiplicado pelo tempo de meia-vida. O N a gente acabou de calcular, que é 2, e o tempo de meia-vida a questão me deu, que é 5.730 anos. Não é isso? Então, 11.460. Se eu voltar no slide anterior, pela conta que eu fiz, ó, aqui, ó, primeiro tempo de meia-vida, aqui, segundo tempo de meia-vida. Primeiro tempo de meia-vida, 5.730. Segundo tempo de meia-vida, 5.730. 5.730 mais 5.730 vai dar 11.460 anos. Então, a resposta aí é a letra C, certo? Então, assim, é uma forma de fazer a conta utilizando fórmulas. Eu coloquei aí na resolução para ter essa resolução com fórmulas, né? Mas aí eu gosto muito de tentar fazer o máximo possível, se tem a possibilidade, fazer por regra de 3. Tá? Beleza? Conseguiu pegar isso aí? Tranquilo? Pronto. Show de bola. Então, ó, deixa eu ver. Ah, não, esse aqui não. Agora vamos pular para a questão número 9. Depois a 9, depois a 11 para a gente fechar. Aqui, ó, número 9. Que as outras ali são do outro conteúdo. Bom, aqui, ó, pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute, mamutos primigênios, encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica de carbono 14. Aí, então, beleza, bacana. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a
Letra A, proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. A gente sabe que carbono 12, né? Carbono 12 é o mais abundante. Letra B, decomposição de todo o carbono 12 presente no organismo após a morte. C, fixação do maior do carbono 14 nos tecidos de organismos após a morte. Letra D, emissão de carbono 12 pelos tecidos de organismos após a morte. Letra E, transformação de carbono 12 em carbono 14 ao longo dos anos. Bom, aqui já dá para a gente começar a pensar em algo. Porque, olha só, vamos lá. Primeiro, proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. A gente sabe que a proporção é a mesma, né? É 10 ppb. Isso aí não muda. Decomposição de todo o carbono 12 presente no organismo após a morte. Isso ajuda, carbono 12, isso ajuda a datar fóssil? Não, porque o carbono ele vai se decompor, mas na verdade não é ele que vai se decompor, que vai se decompor a matéria orgânica da qual ele faz parte, vai se transformar em outra substância química que vai ter o mesmo carbono 12. Então a letra B, esquece, né? Letra C, fixação maior de carbono 14 nos tecidos após a morte. A gente viu que após a morte, ele não fixa, ele perde, né? Então, letra C, a gente vai por eliminação. Letra C, não. A letra D, emissão de carbono 12 pelos tecidos de organismos após a morte. O organismo ele não emite carbono 12, ele não emite carbono 14. É o carbono 14 que emite radiação. Então, erro conceitual também. Transformação de carbono 12 em 14 ao longo dos anos. Não, isso aqui só ocorre lá na atmosfera e mesmo assim não é o carbono 12 que se transforma em carbono 14, né? Nós vimos que é o nitrogênio bombardeado pelos nêutrons cósmicos que vem do espaço, tal, que forma o carbono 14, tá bom? Então, só sobrou a letra A. Esse era o erro conceitual que tinha aí, né? Então, ó, a técnica de datação apresentada no texto só é possível devido à proporção conhecida de carbono 12 e carbono 14, né? Eu falei o contrário, né? Na atmosfera ao longo dos anos, não é isso? Então, o que acontece? Ó, a idade dos ossos compara o quê? A proporção que existe no ar com a proporção que existe no osso. É aquela historinha que eu contei quando eu falei do gráfico. A quantidade que tem padrão é 10 ppb. Se eu encontrei 5, é porque passou um tempo de minha vida. Então, 5.730 anos. Se ele encontrou 28 mil anos, se ele calculou 28 mil anos, é porque passou um tempo, 5.730, 2, 11.460, 3, 17 mil e porrada, 4, que vai para 22, 23 mil e pouco, né? Quase 5 tempos de meia-vida. Então ele comparou a quantidade que existe na natureza, né, que é 10 ppb, com a quantidade que ele encontrou. Né? Ele tira lá um fragmento e faz uma análise em equipamentos específicos, né? Geralmente são cromatógrafos, tá? Que fazem a absorção atômica, que faz isso aí. E aí, ó, tá. Achei que não fosse dar a resposta, né? Então, ó, por eliminação, as outras alternativas estão incorretas, é o que a gente viu, né? Então, só sobrou aí, ó, que a fixação do carbono, a quantidade de carbono, a relação entre carbono 12 e carbono 14 na atmosfera ela é fixa. É sempre 10 ppb de carbono 14. Tudo bem? Então, a fixação do carbono 14 ocorre somente no organismo vivo por meio da fotossíntese. Não é isso? E depois chega na gente através da cadeia alimentar. Né? Aí, ó, por eliminação as outras que estão corretas, ó, o carbono 12 não é radioativo, então ele não se decompõe, não ocorre emissão e não se transforma em carbono 14. Tudo aquilo que eu falei. Beleza? E aí, para a gente fechar, vamos na questão número 11, que foi desse ano, foi a questão que caiu esse ano, ó, sobre energia nuclear, né? E fala um pouquinho de bomba. Então, ó, embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, né, que acredito eu que nenhum cientista quer criar isso, principalmente cientista, né, para matar ninguém, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta, estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico e a poeira radioativa é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Faltou um acentozinho aqui. Qual é o processo envolvido na detonação da bomba? Então vamos lá. Letra A, fissão nuclear do urânio. Ó, faltou um acento também, né? Provocada por nêutrons. B, fusão nuclear do hidrogênio provocada por prótons. C, desintegração nuclear
Letra E, decaimento radioativo do carbono provocado por partículas. Um negócio meio louco aí, né? Vamos lá. Primeiro, o processo envolvido na bomba atômica é o de fissão nuclear, certo? Aí, como falei, a bomba de Hiroshima foi fissão de urânio e a bomba de Nagasaki foi fissão de plutônio, tá? Que ocorre com bombardeamento de nêutrons. Essas duas fissões, elas ocorrem com bombardeamento de nêutrons em um núcleo fissionável, que normalmente é um núcleo grande, né, passível de ser quebrado. E este se rompe formando dois núcleos menores e liberando mais nêutrons, que seria a tal reação em cadeia, né? Então, resposta, letra A, que é a fissão do urânio, provocada por nêutrons. Existe a bomba H? Existe. Né? Ela é considerada uma bomba atômica? Sim. A bomba H é uma bomba de fusão nuclear. Só que ela, para poder ter essa fusão nuclear, tem que ter uma outra bomba que explode antes de fissão nuclear, geralmente de urânio e de plutônio. Porque a quantidade de energia que é necessária para ocorrer a fusão nuclear, que é o que ocorre no Sol, né? A quantidade de energia necessária é muito grande. Tá? Então não é simplesmente qualquer tipo de explosão que vai ocorrer aí. E existe um termo na radioatividade que é chamado de massa crítica. É mais ou menos assim. O que é massa crítica? Vamos supor, exemplo, 1 quilo de urânio junto explode. Mas 1 quilo de urânio separado não explode. Então, se eu tiver meio quilo de urânio aqui, meio quilo de urânio aqui, eles não vão explodir. Mas quando eu juntar os dois, aí ele vai explodir. Entendeu? Então, o mecanismo da bomba de urânio, ele é basicamente esse. Ele junta duas quantidades de urânio, certo? Quando ela vai explodir, né? Tipo uma arma de fogo, né? Uma espoleta dispara e aí uma das massas de urânio se encontra com a outra e ultrapassa o que se chama de massa crítica, que é a massa em que a quantidade de energia dos núcleos é tão grande que ele começa a reação é uma autorreação. Ela começa, né? Porque ele já começa a liberar nêutrons, e aí é o que eu chamo de massa crítica, né? A energia ali é tão grande que ele já começa a quebrar e já começa a liberar nêutrons e a energia da reação em cadeia. Tá? Então, esse termo massa crítica é um termo utilizado aí na questão da bomba nuclear, certo? E aí, tá viva? Tô viva, pronto. Aqui,